Olá, meus amigos e amigas do LAC Cursos. Hoje vamos iniciar a parte da teoria da pena e vamos falar das espécies de pena dentro do direito penal militar. Com aquele mesmo aspecto, nós vamos focar no que é de peculiar dentro do Código Penal Militar e não repetindo conceitos do Código Penal. E aí, primeiro aspecto importante é a gente compreender a finalidade das penas. Para que serve a pena? Bem, primeiramente o sujeito para responder, ele tem que cometer um fato típico, ilícito e culpável. Ele tem que cometer um crime. Após o cometimento do crime, nasce então a necessidade da imposição de uma penalidade. Ou seja, o sujeito ele vai ter que responder e para responder vai ser aplicada uma sanção, uma pena, um castigo. E as penas então elas têm dupla finalidade. Elas têm a finalidade de retribuição e uma finalidade de prevenção, conforme vem disposto no artigo 69 do Código Penal Militar, que lá diz assim, basicamente, para a fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu. Ou seja, ele vai analisar o crime e também a pessoa. A pessoa com caráter de retribuição. E quando você diz eu vou analisar o crime, é também com relação à retribuição, mas também com aspecto de prevenção. Por quê? Porque a retribuição é o sujeito pagar por aquilo que ele fez. Ele fez o mal, então ele vai receber um mal proporcional àquele praticado. Então, a pena é isso, é uma retribuição de um mal. E quando se fala em prevenção, nós temos que dividir em prevenção especial e geral. A prevenção especial é você aplicar uma pena para desestimular o réu praticar outros crimes. Então, quando você aplica a pena, você também tem que aplicar pensando o seguinte, olha, ele tem que sentir na pele para que ele não possa ter a vontade de praticar novos crimes. E nós temos a prevenção geral, que com a aplicação da pena no caso concreto, isso vai virar o quê? Isso vai virar uma espécie de exemplo. A sociedade vai verificar e vai ver, opa, para aquela pessoa a lei funcionou. Olha, ele recebeu uma pena. Então, vai intimidar a sociedade. Então, a pena tem essas duas grandes finalidades. Professor, para a aplicação da pena, que critério que o magistrado vai levar? Bem, ele tem que observar todos os princípios relativos à aplicação de uma pena, mas principalmente o princípio da legalidade. Não tem como você aplicar uma pena se não houver uma previsão legal. Só é possível a imposição de uma pena se houver uma lei anterior definindo qual é a pena a ser aplicada. Tem que se levar em conta a personalidade do agente. Porque a quantidade da pena também está ligado ao aspecto subjetivo da pessoa. Porque dependendo da situação, a pessoa pode receber uma pena maior ou uma pena menor com relação à sua personalidade. Outra situação, o princípio da individualização das penas. A pena é aplicada para quem cometeu o fato criminoso. Ela não vai se estender a terceiros, isto é, não vai, em hipótese alguma, você imaginar, meu pai cometeu o crime, eu vou ter que pagar pelo crime cometido pelo meu pai. Não existe isso. E por fim, a pena tem que ser proporcional ao ato. A pena ela não pode ser muito alta, tem que ser proporcional ao ato praticado. Vamos lá, espécies de penas. Então nós temos duas espécies de penas trazidas aqui no nosso Código Penal Militar. A primeira espécie chamada as penas principais. E a segunda espécie são as penas acessórias. Então são dois grandes grupos de penas, as principais e as
acessórias. Então vamos tratar primeiro das penas principais. E elas vêm previstas no artigo 55. Tem a pena de morte, a pena de reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, reforma. Vamos conhecer então alguns aspectos, mas deste rol de penas que eu acabei de falar para vocês, das penas principais, eu não mencionei uma pena que costuma cair muito nas provas de concurso público, que é a pena de multa. Se você olhar o Código Penal comum, lá é previsível a pena de multa. Mas no Código Penal Militar não existe a previsão de pena de multa. Logo, não se admite a aplicação de pena de multa nos crimes militares previstos no Código Penal Militar. Não tem. Então perceba que no Código Penal Militar não tem a previsão da pena de multa. Então, se vier na alternativa, dentre as penalidades, a pena de multa é incluída, não, está errada a alternativa. Continuando, outro aspecto importante é tratar da pena de morte. Ué, professor, no Brasil é permitida a pena de morte? Vocês sabem que sim. No Brasil é permitido a pena de morte em caráter excepcional, somente nos casos de guerra declarada, ou seja, havendo uma declaração de guerra nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal, dali por diante será possível a penalização e aplicação da pena de morte no Brasil. Professor, como que é executada essa pena de morte? Aí você vai obedecer o artigo 56 do Código Penal Militar, que fala que a pena de morte é executada por fuzilamento. Ué, professor, mas como é que funciona esse fuzilamento? Porque está na moda. Que eu vi a pena de morte lá na Indonésia, pode ser que caia na minha prova como é que funciona no Brasil. Então vamos conhecer. A execução da pena de morte está prevista no Código Penal, Código de Processo Penal Militar. Não está no Código Penal Militar, e sim no Código de Processo Penal Militar. E lá diz no artigo 707 que o militar que tiver de ser fuzilado sairá da prisão com uniforme comum e sem insígnias, e terá os olhos vendados, salvo se recusar, no momento em que tiver de receber as descargas, isto é, os disparos. As vozes de fogo serão substituídas por sinais. Então, não é fogo, não. É um sinal. Então, a pessoa ela vai com uma roupa comum e ela pode presenciar o ato ou não. Ou seja, é um sinal. Ela não vai escutar fogo, não. Até, se parar para analisar, até é terrível. Fogo, e você só fecha o olho, né? Não. Então, é o sinal. E aí, o civil ou assemelhado, nós sabemos que o assemelhado não existe mais, será executado nas mesmas condições aqui, devendo deixar a prisão decentemente vestido. Então você vê que a vestimenta ela é diferente para o ex-militar, é diferente para o militar e para o civil, mas tem que estar com vestimentas. Professor, mas vai ter socorro espiritual? Sim, se ele desejar, será permitido ao condenado receber socorro espiritual, receber um padre, receber um pastor, enfim, qualquer pessoa para que antes do momento da execução ele possa ter aí o seu momento, né? E também depois da execução. Data para a execução. A pena de morte só será executada 7 dias após a comunicação ao presidente da República, salvo imposta em zona de operações de guerra e exigir interesse da ordem e da disciplina. Então, em regra, o presidente que vai dar a ordem, vai ser comunicado ao presidente. Depois de comunicado ao presidente, 7 dias para ser executado, salvo não demorar esses 7 dias, né, se tiver em razão aí de um conflito de guerra que é necessário para que vire até aquela prevenção geral, né, para que não se ocorra mais crimes. Exemplos de crimes que podem ocorrer a pena de morte: traição, covardia qualificada, espionagem, entre outros, são crimes trazidos no Código Penal Militar que vem como previsão também aí a pena de morte.
mas só em caso de guerra declarada, né? Reclusão e detenção. Gente, reclusão e detenção são o quê? São privações da liberdade. Quando se fala em pena de reclusão ou detenção, são penas privativas de liberdade. Isto é, o sujeito ele vai ficar preso. E a pena de reclusão é aplicada para os crimes mais graves, que tem uma pena muito maior. E para os crimes punidos com detenção, aí é necessário uma série de observações, porque normalmente a detenção é para crimes menos graves. Professor, então, qual que são os limites máximos e mínimos da pena? Bem, o mínimo da pena de reclusão é de 1 ano e o máximo de 30 anos. Gravem isso, que isso costuma cair muito nas provas de concurso público. Pode cair na sua prova. Qual é o limite máximo de uma pena de reclusão? 30 anos. Qual que é o limite máximo de uma pena de detenção? 10 anos. Então perceba que o artigo deixa bem claro os limites máximos e mínimos de uma pena de reclusão e uma pena de detenção. Por isso a diferença. Pô, se o mínimo é 1 ano e o máximo é 30 anos para reclusão, e o mínimo é 30 dias e máximo 10 na detenção, percebe-se claramente que os crimes mais graves serão punidos com a pena de reclusão. Mas, professor, por que vem esses limites mínimos e máximos da pena? Porque, às vezes, não vem isso descrito lá nos crimes militares. Às vezes, nos crimes militares, não vem qual é o limite máximo da pena, só vem o limite mínimo. Tem, às vezes, lá diz qual é o limite máximo, mas não diz qual é o limite mínimo. E você vai pegar, primeiro vai analisar qual que é, reclusão ou detenção. Aí você vai descobrir usando essa regra geral. Ué, professor, dê um exemplo. Nós temos aí o artigo 290, que diz assim: receber, produzir, que é uma conduta semelhante ao tráfico de drogas. Percebam que a pena aqui é de reclusão de até 5 anos. Não diz qual é o mínimo. Então, você pega o artigo anterior e você vê. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço.